canal Acorda Bênção no YouTube. Agora sim, voltamos ao livro de Apocalipse, terminamos a abordagem sobre as cartas às 7 igrejas, nada que nos impeça de voltarmos lá a um trecho, a um histórico, até uma abordagem já feita, alguma fala da abordagem, nada que impeça, até porque eu tenho dito que os assuntos bíblicos são cíclicos, ou seja, está sempre voltando a ser tratado dele na própria palavra de Deus, né? Então as nossas abordagens, elas jamais vão sair desse princípio, jamais vai distorcer isso, jamais vai torcer isso, né? Distorcer é pegar o que está torto e endireitar. Torcer é pegar o que está retinho, direitinho e entronchar. E ela está falando com a irmã, e fiquei feliz que ela, conversando comigo sobre esse assunto, ela entendeu, né? Que bom que a irmã aprendeu. Né? Porque o pessoal diz assim, alguns pregadores dizem que estão distorcendo a palavra de Deus. Não estão distorcendo a palavra, estão torcendo a palavra, estão entronchando a palavra. Né? Eu acho que quem tem distorcido somos nós aqui, com esse trabalho de reeducação bíblica, de reeducação teológica. Glória a Deus. Eu falo isso com modéstia, tá? Mas consciente do chamado que o Senhor tem nos feito. Apocalipse capítulo de número 4. De repente eu vou abordar este capítulo, não sei, 2 vezes, não sei. Eu vou tentar ler todo este capítulo hoje. E dependendo, a gente faz essa abordagem em 2 tempos, em 2 partes. Nos diz assim, Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir.
E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome de Jesus. Que leitura, né, irmãos? Que texto, que coisa, né? Espetacular, fantástica, extraordinária. Glória a Deus. Bem, enquanto estava lendo aqui com vocês, me estava vindo ao coração o fato de lembrar-lhes que o livro de Apocalipse, ele, como já disse, Apocalipse não tem nada a ver necessariamente com catástrofe, né? Quando o pessoal fala, é Apocalipse. Como teve, inclusive, foi o ano passado, Jesus, foi em 2025. Em 2025, eu estava na outra emissora e o final do ano de 2024 para 2025 foi tão ruim para mim como de 25 para 26. Eu terminei doente, comecei doente. Mas em um momento desse, eu estava de repouso em casa, em 2025. E me veio o coração tratar sobre o livro de Apocalipse. Me veio o coração tratar sobre o livro de Apocalipse. E aí, de repente, eu vi uma resenha nos telejornais de uma cantora e outra cantora. Uma baiana, a outra, não sei se ela é baiana também, mas ela se diz não, ela é evangélica. Ela é do movimento gospel, né? Ela já foi roqueira e tal, e agora ela canta para Jesus, e até pastora. E ela foi passando no trio dizendo para outra cantora: o Apocalipse está chegando. Ela falou, foi muito massa aquilo que ela falou para o pessoal que estava no carnaval, na folia, aquilo percorreu o mundo. E ela disse, e eu soube depois que a busca pelos de Apocalipse foi muito grande depois dessa fala dela. Eu quero até mencionar o nome dela aqui. Pepeu, como é o nome dela? Não, parece que Pepeu Gomes é o nome do marido. Não lembro agora. Agora me confundi. Quem souber me ajuda aí. Não. Eu sei que foi. Eu não lembro agora. Não, Pepeu Gomes é a mulher ou é o homem? Agora me confundi. Enfim. Eu estou até sem um celular aqui para fazer essa busca. E a outra, então eu vou ter que dizer para vocês saberem a situação. Era Ivete Sangalo. Era Ivete Sangalo e, caramba, eu não sei o que Gomes. Ela é até pastora evangélica. E ela disse, e foi massa aquilo que ela falou, o Apocalipse está chegando. Aí a Ivete do outro lado, a gente vai macetar o Apocalipse, tirou onda, né? Enfim, aquilo para mim, apesar do tumulto que aquilo que a imprensa gerou, né? Aquilo para mim foi uma confirmação para eu falar sobre Apocalipse. E eu abordei sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e fiquei de abordar sobre o derramar das 7 taças. Mas também parece que eu parei nas 5 primeiras trombetas, que eu devo dar continuidade aqui já na Rádio Tamandaré. E eu estava explicando ao pessoal que Apocalipse não tem nada a ver com catástrofe. Apocalipse significa revelação, né? Apesar que relata a grande tribulação, que é o momento que teremos sem igual na humanidade, na Terra. Momento como nunca tivemos antes e momento como nunca teremos depois.
Então, vamos ter esses momentos aí terríveis, né? De catástrofes, sim, de catástrofes. Baby Consuelo, oh, obrigado, Rosemary, eu sabia que alguém ia me ajudar. Rosemary, lá em São Paulo. Baby Consuelo, obrigado, irmão Rosemary, obrigado. Eu não interajo muito na administração, mas como eu disse, em momentos assim que eu preciso dos irmãos, né? Eu peço socorro. E a irmã Rosemary, para que eu mande um abraço, lá em São Paulo, ela lembrou aqui. Baby Consuelo, obrigado, irmã Rosemary. Foi Baby Consuelo e Ivete Sangalo. E aquele foi massa, né? A irmã Baby Consuelo dizer que o Apocalipse existe, que o Apocalipse está chegando. E ela quis mencionar o tempo do fim, obviamente. Mas na cabeça da maioria das pessoas, quando acontece, por exemplo, um sinistro, né, uma catástrofe, um acidente de ordem natural, ou então uma bomba, uma guerra, a pessoa, é o Apocalipse, Apocalipse. Como se Apocalipse tivesse a ver com catástrofe. Apocalipse é revelação. Apocalipse a gente chama de escatologia, a doutrina sobre o final dos tempos, mas a exemplo de Atos dos Apóstolos, que poderia ser Atos do Espírito, porque quem faz é o Espírito Santo, Apocalipse poderia estar como escatologia, né? Eventos que hão de acontecer. E o livro de Apocalipse, aí é que estava exatamente me vindo ao coração de dizer-lhes que a interpretação do livro de Apocalipse, ela tem várias vertentes. Por exemplo, podemos interpretar o livro de Apocalipse de maneira histórica, registro de casos, de fatos já ocorridos. Podemos interpretar o livro de Apocalipse de forma histórica. Podemos interpretar o livro de Apocalipse de forma simbólica, simbolismo, né? E aí vem metáfora, e aí vem as figuras de linguagem que a gente aprende, inclusive no chamado hoje ensino fundamental. O livro de Apocalipse pode ser interpretado de maneira literal. O livro de Apocalipse pode ser interpretado de maneira, como já disse, histórica, lembrando o seu momento pretérito, fatos do passado, fatos do presente e fatos futuros. E nós precisamos ter este jogo de cintura, esta flexibilidade para entender o livro de Apocalipse. Precisamos dessa flexibilidade no entendimento para entender o livro de Apocalipse. Né? Louvado seja Deus. E quando a gente lê aqui esse capítulo de número 4, o que nós temos aqui é uma descrição simbólica desses anciões que são vistos por João, e cada escola teológica interpreta esses anciãos de forma diferente. Alguns creem que esses anciãos representam a totalidade da igreja no céu. Outros entendem que são anjos governantes. Outros acreditam que representam a igreja e Israel
juntos em adoração a Deus e ao Cordeiro, e associam as 12 tribos de Israel, mais 12 igrejas, 12 simbolizando aqui o número de igreja, por causa dos apóstolos, que aí somam 24, que totalizaria o povo de Deus dessas duas eras. Mas o texto sagrado é tão claro que nem precisa ficar conjecturando o que viesse ou o que vier, o que pudesse ser esses anciãos. O texto já está claro. Aí tem coisa que realmente a gente também não pode estar confabulando demais. Eu já disse em um curso que ministrei de hermenêutica que conjecturar, e atenção pregadores, cuidado com conjectura. Conjecturar é margem para heresia. Conjecturar é margem para heresia. Por quê? Quando eu estou conjecturando, eu estou dizendo uma coisa que a Bíblia não diz. Mas para quem está me ouvindo, vai entender que a Bíblia está dizendo aquilo, porque o pregador está dizendo aquilo. E eu não vou ter tempo, nem habilidade, nem existe condição de, enquanto eu estiver falando, estar rodando. Nem que eu quisesse. Agora, com uma tarja aqui no Facebook, com uma tarja aqui no Instagram, com uma tarja aqui no YouTube, eu falando com vocês, e atenção, isso é conjectura. Atenção, isso é conjectura. Atenção, isso é conjectura. Eu poderia até fazer isso, mas daria um trabalho. Nem sei se isso acontece no Instagram. E poderia fazer. Eu tenho um aplicativo que me possibilitaria fazer isso. Quem assiste vídeos meus mais antigos, vê que em alguns eu tenho uma tarja assim. O famoso rodapé. Poderia até elaborar isso para o Facebook, para o Instagram, como já fiz para o YouTube em outro momento. Mas enquanto eu estou ao vivo, enquanto eu estou em loco, enquanto eu estiver falando para a igreja, a não ser que bote um cartaz, um retroprojetor, dizendo, isso é conjectura, para quando eu estiver falando o que é conjecturar. Porque do contrário eu vou estar dando margem para heresia, até explicar o contrário. Né? Então, essas escolas, elas ficam com essa confabulação desnecessária, porque o texto sagrado já diz que esses anciãos, né, eram seres celestiais, e podemos perceber que eram seres espirituais, angelicais, porque observe no versículo de número 28, que a declaração de João aqui se assemelha à visão que Isaías teve no capítulo 6. Né? A visão que Isaías teve no capítulo 6, em que, vamos lá, Isaías capítulo 6, versículo de número, capítulo 6 todo, mas em especial o versículo de número 3, em que os seres angelicais, classificados como serafins, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Observe aqui, correlacionando, o nome disso é correlação, na hermenêutica, isso é correlação. Irmão, vocês têm um curso de hermenêutica aqui na Retamandaré e não paga, é de graça, tá vendo aí? Apocalipse capítulo 4, verso 28.
santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Só muda um pouco a classificação do que estava sentado dentro do trono, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Jeová é o que significa isso. E em Isaías 6:3, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente estuda sobre os nomes de Deus, a gente percebe que cada nome corresponde a uma manifestação de Deus. Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová mais conhecido, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Rafa, o Deus que cura. Então, quando Isaías tem a revelação, o Senhor se manifesta como a revelação que ele tem é do Senhor dos Exércitos, porque Israel vivia em constante conflito, Israel vivia em constante batalha, Israel vivia em constante conflito com os povos vizinhos, né? E Babilônia tinha sido tinha saqueado Judá. Outros povos, outras nações pelejavam contra Israel, mas o império mais forte com o qual o povo de Israel se deparou no Velho Testamento foi o Império Babilônico, que levou o povo de Israel cativeiro por muitos anos. E só o Senhor pelejando por Israel para lhes dar vitória. E aí que o Senhor se apresenta como o Senhor dos exércitos, exatamente por causa do conflito que Israel estava vivendo. Nós vivemos situações também para conhecer Deus. As adversidades também vêm para que nós conheçamos Deus. Só vamos saber que Ele é o Deus que cura quando a doença se manifesta. Só vamos saber que Ele é Jeová que supre quando a necessidade se manifesta. Só vamos saber que Ele é Deus que consola quando o luto se instala. Só vamos saber que Ele é Deus do livramento quando o perigo é ameaçador. Entende, amados? As circunstâncias nos farão e nos fazem conhecer Deus. Não estou dizendo que é necessariamente você tem que passar por isso tudo. Não estou dizendo necessariamente isso. Mas são nessas coisas que, ou em nós, ou em terceiros, a gente conhece Deus, a gente entende melhor Deus. Outra forma de conhecer Deus melhor é lendo Bíblia, né? É lendo Bíblia. Mas confesso a vocês que depois não, porque eu estou agora vivenciando meus 40 anos de fé. Eu não imaginei estar passando por coisas que eu estou passando. Depois de ler tanto Bíblia, de pregar tanto, de viver tanto, de aconselhar tanto, de orientar tanto. Meu Deus, a gente aprende muito fazendo tudo isso. Mas há lições que Deus ainda está me ensinando. Por isso que eu estou passando por coisas que eu não esperava, nem imaginava passar na minha vida. De alguma forma Deus quer me ensinar alguma coisa, eu tenho ideia disso. As circunstâncias, elas nos levam a conhecer melhor Deus. E aqui em Apocalipse, este ser, louvado seja Deus,
que tinha... bem, aqui se refere... Aí você deu, pastor, mas aí o senhor está confundindo, porque se refere aos 4 animais. Vou chegar lá. Que os animais que tinham 6 asas e tal, né? E clamam para aquele que está diante do trono: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que há de vir. E aqui fala dessa totalidade da manifestação do Senhor. O nome de Jeová é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Jesus se identifica assim para João no começo do livro. O que falava com João quando ele manda as cartas para as igrejas é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esses que, observe, estavam ao redor do trono, 24 tronos, sentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e do trono às vezes os teólogos eles ficam nadando contra uma maré que os levam a um centro, a um denominador comum. Ficam remando, não sei se isso é para criar rivalidade, se é para mostrar mais conhecimento um do que outro, que vai dar em nada. Que não vai dar em nada. Aí fica numa briga, num cabo de guerra teológico desnecessário. O texto sagrado está dizendo para nós aqui que esses anciãos... O que era ancião? Vamos lá. O ancião era uma pessoa, não necessariamente velha, mas uma pessoa mais madura. Claro que a senescência, não é? Que é o envelhecimento natural, ele nos leva à maturidade. Isso é fato. Não é? Claro que o envelhecimento nos leva a uma maturidade natural. Obviamente, tem muita gente que envelheceu, mas não aprendeu muita coisa, não é? Tem muita gente que envelheceu, mas não aprendeu muita, não amadureceu. Tem pessoas que infelizmente chegaram a velhice, vamos dizer assim, mas não amadureceu. Porém, a senescência, ela leva a pessoa à maturidade. O envelhecimento natural leva a pessoa à maturidade. Porém, a pessoa pode ser uma pessoa jovem e bastante experiente, a partir da sua intensidade de vida. Quem começou, por exemplo, a trabalhar muito cedo, a estar lidando com adultos mais cedo, a estar vivendo a realidade da vida mais cedo, amadurece, obviamente, mais cedo. Os anciãos eram pessoas assim, com as quais os mais jovens podiam contar para aconselhamento, para orientação. Esses 24 anciãos, que pode ser cada representante de Israel, como pode ser
uma figuração dos 12 apóstolos representando esses dois povos que se coadunam. Pode ser, não há problema de ser, não é? Porque cada um tem uma representatividade na história. Para nós isso não vai alterar a nossa salvação, nem diminuir a nossa salvação. A gente também tem coisas que a gente só vai saber quando a gente estiver lá na glória. O livro de Apocalipse tem uma problemática que ninguém pode chegar, em alguns aspectos do livro de Apocalipse, a um denominador comum. Então, se o texto sagrado não está dizendo do que se refere, ou a quem se refere, ou quem são esses 24 anciãos, a gente deve se limitar a isso. Não tem que ter resposta para tudo agora, não. Não tem que ter resposta para tudo agora, não. Então, conjecturar, a gente vai migrar, a gente vai estar migrando para a heresia. Por isso que eu disse, não tem problema de achar que é o representante de cada tribo de Israel que se refere ao número de apóstolos. Eu só não posso afirmar que são. Só não posso afirmar que são. Diferente do que eu posso afirmar dos quatro seres, né, que aparecem aqui do versículo 7 em diante, que são serafins. Veja a figura dos serafins. Aqui cada um aparece com um aspecto diferente, mas a situação que um serafim só tem toda essa semelhança. Eu ministrei uma aula sobre angelologia, tá aqui no YouTube, Acorda Bênção. Eu acho que é a minha terceira aula sobre angelologia, tá aí no YouTube, que é na madrugada de domingo. Aqui em Apocalipse são 4 animais, cada um com uma semelhança. Há um texto sagrado que diz que um só tem essas semelhanças todinhas. Porque são seres espirituais. São seres espirituais. Então é importante, nessa abordagem de hoje, você ter essa ideia. Primeiro, ninguém pode chegar a uma definição terminante, a um denominador comum sobre o livro de Apocalipse em todos os seus relatos. Isso é importante. Segundo, como se fosse também primeiro. Não podemos, eu já disse que não podemos definir, né, nada. O que eu quero dizer também é, nem sempre há resposta para tudo na linguagem apocalíptica. Não tem que ter resposta para tudo. Tem coisas que nós só vamos saber quando chegarmos no céu. Tem um texto bíblico que diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. Tem religião por aí que acha resposta em tudo. Resposta deles, né? Eles fabricam resposta para tudo. Precisamos entender que nós somos da fé. Nós somos da fé. E nem sempre a fé traz para nós lógica. Eu defendo que existe racionalidade na fé. Pastor Amaro, me explique esse negócio de racionalidade na fé. Irmão, nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. É a definição que eu dou para você de racionalidade da fé. A fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Pronto. Amém? Aí para explicar mais detalhado isso vai custar caro. Como se eu cobrasse, né? Mas nem sempre a fé, nem sempre a gente vai encontrar lógica na fé. Mas nem sempre a gente vai encontrar lógica na fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Amém? É importante entender isso.
Essas duas coisas são fundamentais para a leitura de Apocalipse e, por que não dizer, para a Bíblia toda. Além, como eu já pontuei, que precisamos dessa flexibilidade, né? Do simbolismo, do fatídico, do histórico de Apocalipse, do literal de Apocalipse. Amém? Mas quando eu comecei a ler isso aqui para vocês, do capítulo 4, para terminar essa abordagem, me deparei aqui com uma frase, com uma fala. Nos primeiros versículos, deixa eu achar aqui onde foi, Jesus, que eu ia pegar a caneta aqui para marcar, e não marquei. Pronto. É o versículo primeiro, finalzinho. O Senhor leva João a uma experiência espiritual. Ele diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Deixa eu dizer aqui uma coisa que me veio ao espírito. E quando eu digo assim, porque eu não quero usar a palavra revelação. Observe que capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor manda uma carta às igrejas. E agora no capítulo 4 é dito a João: mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Me veio ao espírito comungar com os irmãos o seguinte: as cartas que nós lemos de Apocalipse, elas não são, um momento, deixa eu dizer aqui para vocês, que ficou no passado. Já ouviram sobre o verbo pretérito mais que perfeito? Já ouviram sobre o verbo pretérito mais que perfeito? O verbo pretérito mais que perfeito, na gramática portuguesa, refere-se ao que aconteceu, ao que está acontecendo e o que vai acontecer. É uma conjugação do verbo referente ao que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Para dar um exemplo agora de um verbo do pretérito mais que perfeito, eu não vou lembrar, mas eu entendo que a essência, o conceito do pretérito mais que perfeito é isso. Pretérito é passado. Então, a carta às igrejas da Apocalipse foi um chamado do Senhor para as igrejas da época, é um chamado do Senhor para as igrejas de agora, e é um chamado do Senhor para um futuro próximo. As cartas às igrejas da Ásia foi um chamado para as igrejas da época, é para a igreja do presente e para uma estação histórica próxima que antecede a vinda de Jesus. E ainda vou dizer que antecederá também o juízo final. Ou seja, mais do que nunca, volto a dizer que aquelas cartas devem estar em nosso coração, em cada dia de nossas vidas, gerando em nós arrependimento, gerando em nós reflexão, gerando em nós uma melhora. Amém? Porque em breve o que vai acontecer é de todos nós estarmos diante do Senhor. E aí aparece o capítulo 4 de Apocalipse como se fosse um aposto. Aposto é um termo que fica entre vírgulas na gramática portuguesa. É um termo que explica o contexto da oração. Vem o capítulo 4 de Apocalipse como um aposto, onde as atenções deverão e estarão voltadas para o Senhor. E quando é que as atenções de todos estarão voltadas para o Senhor? No dia do juízo. No dia do juízo.
que está para acontecer, depois dessa chamada do Senhor à igreja, é que nos depararemos no dia do juízo. Nos depararemos com o dia do juízo. Amém, amados? E esse juízo não é necessariamente o final. Esse juízo pode estar contextualizado com aquele de Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo este que culminará no arrebatamento da igreja também. Porque quando a igreja for arrebatada, quem tiver salvo vai estar salvo, quem tiver perdido, morto estará perdido. O vivo, para se salvar na grande tribulação, vai ser como que por um cabelinho de sapo. A grande notícia é que sapo não tem cabelo. As atenções estarão voltadas para o Senhor. E para terminar, porque vamos voltar a falar desse capítulo 4, precisamos voltar as nossas atenções para o Senhor. Em nossa vida pessoal, individual, em nossas celebrações, volto a reivindicar aqui aos dirigentes de culto, que cantem mais louvores nessa verticalidade. A gente está cantando muito louvor nessa horizontalidade. É para tu, recebe, toma, Deus é contigo, e tal, lá, recebe consolo, palavra, blá, blá. E está faltando adoração. Está faltando adoração. Amém? O Senhor reivindica aqui do seu povo a adoração. Adoração. Adoremos mais ao Senhor, irmãos amados. Em nome de Jesus. Porque a adoração evoca a sua presença. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Se esta palavra não lhe despertou em nada, não impactou em nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se essa palavra de alguma forma mexeu com você, abriu seus olhos, fez você ficar antenado, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.